Fala moçada, bem-vindos ao canal Pensar Ciência. Assunto da aula de hoje, ótica. Trabalharemos no subtema refração, resolvendo alguns exercícios de dióptro plano um pouco diferentes daqueles com os quais a gente se acostumou. E o primeiro exercício que a gente vai resolver foi cobrado na Federal do Rio Grande do Norte e o seu enunciado trata do seguinte. O observador, quando colocado numa posição adequada, pode no máximo ver o canto de um recipiente como representado na figura abaixo. Enchendo o recipiente com um líquido, o observador passa a ver a moeda que está colocada no centro. Qual é o índice de refração do líquido? Dados: seno de 45 graus igual a raiz de 2 sobre 2. E o índice de refração do ar igual a 1. Bom, a primeira tentação que a gente tem é tratar esse exercício utilizando a equação do dióptro plano. Só que se você lembrar da consideração inicial que lhe foi passada na equação do dióptro plano, se você não lembra, eu vou deixar na descrição o link dessa aula, a gente considera que aquela equação funciona para ângulos pequenos, para ângulos em torno de 5 a 7 graus no máximo, onde podemos considerar o valor do seno desse ângulo e o valor da tangente desse ângulo muito similares. Aqui, vejam, o recipiente ele tem 1 metro de altura por 1 metro de base. Para que o observador enxergue a moeda, é necessário que a luz que parte da moeda, nesta parte limite aqui, direita, que é onde se posiciona o observador, à direita do recipiente, sofra refração pelo fato da incidência ser oblíqua, sofra consequentemente um desvio, e essa luz, que havendo aqui ar e aqui ar, não seria desviada, uma vez que nos meios ordinários a luz se propaga em linha reta, a partir do desvio ela consiga então atingir o olho do observador. Você teria esta situação aqui, ó, enchendo o recipiente com um determinado líquido. Então agora isso aqui está cheio desse líquido azul, que eu não tenho a menor ideia de qual seja, ele não falou se é água ou o que quer que seja. A luz vai sofrer refração, ou seja, sua velocidade ao passar do líquido para o ar vai aumentar. E claro, como a gente já tratou várias vezes, se você observa uma incidência luminosa numa superfície que separa um meio material de outro, a primeira coisa que você tem que fazer é traçar a reta normal. Normal à superfície. Então, formando 90 graus aqui com a superfície. Eu vou traçar a reta e vocês vão ver que ela vai coincidir com a própria parede do recipiente. Aqui nós temos 90 graus. Então, a partir da normal, a luz deixa de viajar assim, como ela viajava quando era ar e ar, e passa a viajar numa velocidade maior. Se a velocidade da luz aumenta, o ângulo também aumenta. Então, nós tínhamos aquele ângulo inicial da figura que eu apaguei aqui, que era até aqui, e agora o ângulo vai aumentar. O professor vai aumentar até quanto? Até o suficiente para que o nosso amigo veja a moeda. E o único jeito dele ver a moeda é que essa luz chegue aos olhos dele sobre essa linha pontilhada, essa linha tracejada aqui. Então a luz vai percorrer agora este novo caminho que eu tracei aqui em vermelho. E nós vamos ter esse outro ângulo aqui. Ok? Bom. Recipiente vazio, a luz passa direto, não atinge o olho do observador, ele não vê a moeda. Recipiente cheio de líquido, a luz, ao atravessar a superfície que separa o líquido do ar, aumenta a sua velocidade, aumenta o ângulo e atinge o olho do observador. Aumentou o ângulo para quanto? Pensemos. Se o recipiente é 1 por 1, essa linha tracejada nada mais é do que a diagonal de um quadrado de 1 por 1. E se isso aqui é um quadrado e essa linha tracejada é a diagonal, então esse ângulo aqui, ó, tem que ser
de 45 graus. Acontece que se esse ângulo for 45 graus, este outro aqui também será. E se esse é 45 e tudo é 90, esse aqui também vale 45 graus. Nós temos um outro ângulo com a normal, lembra? A normal se confunde com a parede direita do recipiente, porque ela passou por cima dele. Então, esse outro ângulo aqui, ó, é o ângulo de incidência, ok? A incidência se deu sobre esse ângulo, cujo valor eu desconheço, e a emergência se deu a 45 graus em relação à normal. O que eu sei é que esse ângulo tem que ser menor que 45 graus. Bom, qual é a saída para nós calcularmos o índice de refração desse meio? Eu vou chamar isso aqui de líquido, isso aqui de ar. Ok? Então, aplicando-se a lei de Snell, a gente poderia fazer isso. Professor, por que não aplica a equação do dióptro plano? Por sinal, eu vou aplicá-la e você vai guardar o valor que nós vamos encontrar. Se eu quero que o nosso amigo veja a moeda, veja, a moeda ela vai irradiar luz em todas as direções. Eu só preciso de 2 raios de luz para determinar onde a moeda será vista. Então, se você escolheu esse que atinge o limite direito do recipiente, o segundo eu vou escolher aquele que incide normalmente na superfície, porque se ele incide normalmente, ele é muito fácil de traçar, uma vez que ele vai sofrer refração, a velocidade da luz ao passar do líquido para o ar, ela vai aumentar, mas ele não vai sofrer desvio. Lembrando que o nosso cérebro enxerga as coisas onde elas parecem estar e não onde elas realmente estão, quando você tem uma situação como essa aqui, para o nosso amigo, a luz emergente está executando este caminho. Então, se você prolongar imaginariamente, o nosso amigo está vendo a moeda aqui. Como é que eu sei a profundidade da imagem da moeda que o nosso amigo vê? Simples. Daqui a aqui, nós estamos falando do centro da figura, correto? Então, do centro da moeda à lateral direita, eu vou ter meio metro, já que tudo é 1 metro. Daqui até aqui, eu tenho outro metro. Só que, se você quer que esse ângulo aqui, ó, seja 45 graus, o tanto que você tem de horizontal, você tem que ter de vertical. Então, este lado aqui, ó, vejam, esse triângulo aqui, ó, também tem um ângulo de 45 graus. Então, este lado aqui também tem que valer aqui, até aqui, meio metro, correto? Bom, numa circunstância como essa, a posição da imagem é meio metro e a posição do objeto é 1 metro. Você faria índice de refração do líquido sobre índice de refração do ar igual. No líquido se encontra o objeto, a luz que passou para o ar permitiu a visualização da imagem. Então, P sobre P'. Quem é P? 1 metro. Quem é P'? Meio metro. O índice de refração do ar foi dado, ele vale 1. Então, o que você vai ter? O índice de refração do líquido igual a 1 vezes 1 dividido por meio, 2. O examinador foi muito bacana nessa questão, porque ele não deixou esta alternativa à sua disposição. Senão você desavisadamente marcaria 2 e ia quebrar a cara. Por quê? Lembra que essa equação do dióptro plano é válida para ângulos pequenos, até os 5, 7 graus? Nós estamos trabalhando com um ângulo de 45 graus. Ela não é mais válida nessa situação. Você tem que aplicar a lei de Snell. Para aplicar a lei de Snell, você vai aplicar o não sei, não sei. Só que você precisa do seno de 45 graus e do seno de I.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou despoluir essa imagem, vou deixar você fazer um print dela e vou em seguida despoluí-la para que a gente possa trabalhar com a situação correta e encontrar a alternativa. Então, vá lá, faça o seu print. 45 graus. Agora, eu quero descobrir o seno de I. A definição de seno me garante o seguinte: o seno de I é igual ao cateto oposto. Cateto oposto aí é daqui até aqui, meio metro, sobre a hipotenusa. Eu não gosto muito de trabalhar com números decimais, eu vou escrever aqui na forma de fração. Professor, como é que eu calculo a hipotenusa? Ah, você sabe como é que calcula a hipotenusa. Teorema de Pitágoras, né? Um cateto vale meio, o outro cateto vale 1. De acordo com o teorema de Pitágoras, a hipotenusa será a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Então você vai ter, um dos catetos é meio ao quadrado, 1/4. O outro cateto é 1 ao quadrado, 1. 1/4 mais 1 é o mesmo que 4/4. 1/4 mais 4/4, 5/4. Então, isso aqui vai dar, mantenho a fração de cima, meio, e multiplico pelo inverso da fração de baixo. Raiz quadrada de 5/4 vira raiz quadrada de 4/5. Ok? Professor, quanto vai dar isso? Isso é o menos importante. Eu só queria o seno de I para poder aplicar a lei de Snell. O que me garante a lei de Snell? Não sei. Não sei. Ok? Sendo que R, a gente já viu que vale 45 graus. Tá bom? Bom, o índice de refração do líquido é o que ele quer que você calcule. Então, continuaremos com ele aqui. Igual a raiz quadrada de 4/5 vezes meio, eu vou mantê-la do jeito que está. Porque para jogar esse 2 para cá, eu precisaria transformá-lo na raiz de 4. Ia ficar raiz de 4 sobre raiz de 20. Bobagem mexer nisso, deixa como está. A gente sempre tem a esperança de que ao montar a equação, numeradores e denominadores apresentarão proporcionalidades e nós poderemos passar-lhes a caneta sem dó, na proporção que for adequada. Então eu vou continuar escrevendo aqui, ó, o índice de refração do líquido vezes meio, que multiplica a raiz quadrada de 4/5, é igual ao índice de refração do ar, que é 1, vezes o seno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2. Passamos a caneta no 2 como denominador, então já me livrei de uma encrenca. A raiz quadrada de 4/5 vai para o segundo membro invertida. O que está dividindo vai multiplicando, o que está multiplicando vai dividindo. Então, o índice de refração do líquido vai ser igual a raiz quadrada de 5/4, que multiplica a raiz quadrada de 2. A raiz de 5 vezes raiz de 2 dá raiz de 10. Então, o índice de refração do líquido vai ser raiz de 10 quartos. Professor, como é que eu faço agora? Você tem duas saídas e vai depender das alternativas que o exercício te proporciona. Saída número 1, você vem aqui e escreve raiz de 10 sobre 2. Raiz de 4 é 2. Segunda saída, você divide um pelo outro e escreve raiz quadrada de 2,5. Daí você tem que ir para as alternativas do enunciado e procurar dentre essas alternativas se elas aparecem como raiz de 10 sobre 2 ou como raiz de 2,5. Você acabou de ver e chegou à conclusão de que a alternativa correta é a alternativa D,
de Drosophila melanogaster, nessa alternativa o examinador coloca 2,5 e não raiz de 10 sobre 2, ou seja, não na forma fracionária, mas na forma decimal raiz, uma coisa que não é muito comum. Então, até o final, o examinador aí quis complicar a sua vida. Não esqueça, se o ângulo passou de 7 graus, abandone a ideia do uso da equação do dióptro plano e passe a utilizar, então, a lei de Snell. A aula de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha e se você não quiser perder as próximas aulas, inscreva-se no canal. Você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Até a próxima, pessoal!